Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera de leves. Vitória do Leão, né? Vitória do Sport diante do Sampaio Corrêa. Pouco mais de um mês e meio que o Sport não vencia fora de casa. O Sport consegue essa boa vitória e de quebra o Sport volta para o G4, né? Eu aqui falei, galera, há 2 vídeos atrás, de que se o Sport se mantesse essa postura, vale lembrar, eu fiz o alerta no momento em que o Sport vinha de 4 jogos sem vitória. O Sport mantesse a postura, se o Sport não tivesse aquela gana de vencer fora de casa, aquela aplicação que foi no jogo de hoje, inclusive, o Sport não subiria. O Sport não brigaria para subir. E de fato, um time que não tem atitude, não tem alma para poder vencer jogos fora de casa, vai ficar um pouco difícil, porque vai ficando para trás. Porque Série B é isso, galera. É vencer dentro de casa os jogos, ok, mas também beliscar vitórias fora de casa. Isso é importantíssimo para que o time consiga os seus objetivos. Então, assim, o Sport passou um mês e pouco. Isso é muito, porque um mês e pouco é mais ou menos o quê? 5 jogos fora, mais ou menos. Empatando e perdendo. 2 empates contra Chapecoense e Ponte, onde não era para ter empatado. Era para ter vencido esses 2 jogos. Principalmente no jogo da Ponte também. O Sport estava com 1 a mais. No jogo da Chape, o Sport tomou gols 44. Então, assim, o Sport precisava vencer os seus jogos. E estaria muito tranquilo hoje na liderança aqui, ó. Se tivesse vencido esses 2 jogos fora de casa, o Sport hoje seria líder, galera, com 4 pontos a mais do que tem hoje. Então é muita diferença. Por exemplo, o Sport hoje na tabela tem 35, está em terceiro. O Vila também tem 35, está em segundo. O líder é o Novo Horizontino, que não joga nenhum grande futebol, e tem 36. O Sport fecha o primeiro turno dentro do G4. Isso é interessante e importante. Mas precisa dessa vontade, desses resultados, para conseguir obter essas vitórias. E o Sport hoje mostrou isso, buscou isso de forma cirúrgica. Não é jogando de uma forma tão assintosa. Repare que o Sport não precisou jogar um grande futebol. Pelo contrário, eu acho que o Sport não jogou tão bem hoje. Mas precisou ser aplicado em alguns momentos e algumas peças funcionaram. Vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva aí no canal, mas vamos falar aqui primeiro de escalação. Para mim, correta a escalação. Correta a escalação. E aí muita gente vai dizer, mas tu não fala da Alan Ruiz, tu não diz que ele é isso e aquilo. Se lembrem que eu falei há uns vídeos atrás que eu precisava ver o Alan Ruiz titular para poder tecer comentários. E até nas lives de pré-jogo do Luiz, eu falei isso. Eu falei, eu preciso ver, mesmo criticando o Alan Ruiz, eu preciso ver ele de titular para poder tecer alguma opinião mais acima do que ele está sendo, do que ele está jogando. E de certa forma eu acho correto. É melhor o Alan de titular do que uma improvisação de um Labandeira ou de um outro jogador que não é da posição ali, naquele setor. Então eu acho que foi acertado o que o Wenderson fez. Eu acho que o Wenderson fez o trivial hoje. Botou um meia no lugar de meia e um ponta no lugar de ponta. Sem que o Labandeira não foi bem. Por mais que participe do gol, o Labandeira não foi bem no Sua hoje. E o Alan Ruiz participou também do gol. O Labandeira participou do primeiro e o Ruiz participou do segundo. Ele deu a pré da pré-assistência. Mas, cara, sinceramente, eu até fiz essa votação, eu e o Luiz lá, a gente fez uma tier list. Para mim, Labandeira e o Ruiz ficaram, né, muito nota 6 para baixo. Por quê? Porque o montante da partida dos dois não foram boas, né? O Alan perdeu bolas no ataque, deu contra-ataques para o Sampaio. O Alan não se movimentava tanto. Eu até falei, Luiz, eu fui justo com o Alan, de que ele se movimentou nos primeiros minutos. Os primeiros 10 minutos o Alan estava se movimentando e até depois daquele desarme que ele deu na ponta, né? Ele deu um desarme que era para o Filipinho desarmar o Pimentinha, mas parecia que o Filipinho estava com medo do Pimentinha, apesar do Filipinho ter feito gol. Em bolas, né, que o próprio Alan Ruiz recebia, ele ficava tão estático no jogo que a marcação vinha, dava tempo da marcação vir em cima dele, ele perdia a bola, caía no chão. Teve uma bola que ele caiu no chão sozinho, coisa e tal. É um cara que a turma vai dizer, é questão de ritmo. Cara, não é. É questão da característica do jogador. Ele é um jogador lento, ele é um jogador que não tem rapidez. Mas ele até funcionou nos primeiros 10 minutos.
Depois disso, ele ficou meio que paradão e isso foi presa fácil. Até no lance que ele participou do gol, façam a leitura, não sejam amantes do portunhol, do espanhol do cara. Ele recebe a bola na ponta e ele faz o movimento contrário ao que tem que se fazer. O Edinho passa por trás dele, e em vez dele soltar a bola para o Edinho, ele volta para a direção do meio campo, né? Volta e depois ele dá um passe. Ou seja, ele dificultou um lance muito fácil, que era para ele, né? Então, de fato, ele participou do gol, mas até o lance ele quase se perde dentro do lance. Ele voltou e ia tomar a decisão errada, depois ele buscou um passe, né, para o Edinho, e o Edinho deu o cruzamento e a bola resvalou e sobrou pro Love. Então, de fato, o Alan, ele estava, eu acho, correta, porque na ausência do Jorginho tem que ter ele, ou tem que ter o Juan Xavier, né? E o ponta tem que ficar na ponta mesmo. Mas, de fato, então, assim, eu concordo com a escalação do Anderson. Aí muita gente vai ponderar a questão do Ronaldo, coisa e tal, mas eu falei até na live, eu acho que tinha que ter, né, a questão do Ronaldo. E o Ronaldo hoje, ele meio que foi um cara mais de, tipo, parar o Pimentinha. O Pimentinha fez o que quis com o Filipinho, o Pimentinha fez o que quis também com o Ronaldo, mas teve uma hora que o Ronaldo fez, pô, ninguém tá fazendo nada, vou dar ele aqui. Porque o Filipinho foi uma avenida pro Pimentinha. O Juba também não conseguiu segurar o Pimentinha. Então, assim, o Pimentinha tava fazendo o que quis. E o Ronaldo funcionou meio que com um cara experiente ali para dar uma segurada. E o Fábio foi a questão do desafogo. Apesar do Fábio ser um cara mais lento, mas eu concordo com a escalação. E aí, cara, o Alan tinha que ser o meia e começou a trabalhar-se bolas ali, a rodear bolas nas pontas. Mas se você reparar direitinho, todas as bolas, o Labandeira, tirando a do gol, o Labandeira deu só uma bola ali que foi pro Love e acabou-se. O Labandeira perdeu bolas de contra-ataque, teve jogadas que foi com ele perdeu. O que dá a entender, o que parece é que o Labandeira, depois da cirurgia, depois da contusão, ele voltou um pouco menos, a rotação baixa, mais baixa. Então vai querer atenção mesmo aí para quem vai entrar na vaga dele. Eu acho que o Fabrício Daniel vai acabar pegando essa vaga, ou então o Edinho vai voltar. Porque hoje o Edinho foi banco, e o Edinho quando entrou, melhor do que o interessante, né? O Edinho ele joga bem quando entra do banco. Ele não joga bem quando entra de titular. E aí o Edinho fez uma boa partida, inclusive fez a assistência pro gol do Wagner Love. No jogo do Atlético de Goiás foi o Edinho que fez o gol. E aí, cara, o Sport não teve uma consistência no ataque, né? O Wagner perdeu duas chances, uma no primeiro e uma no segundo, né? Do mesmo jeito, perdendo bola ali, querendo driblar. E o Wagner não estava atravessando um bom momento no jogo, não estava fazendo um bom jogo. E aí é aquela coisa, a bola procura um cara que tem qualidade, por mais que ele não tenha feito um grande jogo. E a bola acabou procurando o Wagner Love, que acabou fazendo o gol da vitória hoje. Mas, falando do primeiro gol, cara, uma bola totalmente pretensiosa. Começou a trabalhar as bolas ali, na ponta direita. O Labandeira aqui também já perdeu um lance bizarro, chutando para cima do gol. Uma bola que tinha jogadores entrando ali, né, no segundo pau e até dentro da área, no interior da área. Ele prefere dar um chute, foi horrível. Mas nesse lance ele errou também, o lance do gol. Ele tenta cruzar uma bola e a bola acaba batendo no jogador e aí sobrando para o Juba. E o Juba caprichosamente pega a bola e dá o passe ali para o Filipinho fazer. Que eu acho que para mim foi o melhor lance do Filipinho no jogo. Foi o gol, porque depois do gol ele não fez nada, ele só piorou o time, ele não conseguiu ter a marcação e deu muito espaço para que o Pimentinha trabalhasse naquele setor. Sem dúvida, né? Então, rapaziada, essa foi uma análise do que eu vi do jogo, né? O Anderson mexeu na hora certa, eu acho, no momento certo nas peças, né? O Edinho entrando no lugar do Labandeira, o Pedro Martins entrando no lugar do Ronaldo, o Michel, eita, esqueci do Michel Lima. Michel Lima fez uma boa estreia, eu acho que ele se apresentou bem pelas pontas, sofreu faltas, buscou contra-ataques, buscou o jogo com Wagner Love. O Michel, ele fez uma boa estreia, diferente do Alan Ruiz, que não fez boas estreias. Mas, confesso, o Alan fez o melhor jogo dele no Sport.
Hoje. Eu vi muitas bizarrices da galera gostando do Alan Ruiz contra o Vitória. Não é possível. Mas hoje dá para alguém defender o Alan Ruiz. Hoje dá. Porque ele hoje participou de alguma coisa positiva no jogo e ele fez alguma coisa. Por mais que foi, tipo, participou do da pré-assistência do gol, mas o resto do jogo ele não contribuiu, deu bolas direto ali para o Sampaio. Deu contra-ataques fulminantes para o Sampaio. Porém, participou. Dá para dizer que esse jogo foi o melhor do Alan Ruiz até o exato momento. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar para ver. Mas no caso, o Henderson mexeu bem, tirou o Alan Ruiz também. E entrou, né, esqueci agora o nome do cara, o Michel Lima. Michel Lima foi até bem, muito bem, sem dúvida ali. E saiu o Juba também, entrou o Michel no lugar dele. O Juba também perdeu uma oportunidade ali de fazer o jogo morrer ali. Teve uma bola que ele recebe, faz um 2 com o Love, mas na hora de fazer o último passe, perde a bola volta para ele, ele perde a bola de novo. Então assim, o Juba deu assistência pro gol do Felipe, mas ele não fez uma boa partida ao meu ponto de vista. Mas dito, como diz o Luiz, dito tudo isso, isso é uma análise do jogo. Sport excelente vitória diante do Sampaio. Eu acho que Série B não tem que se analisar tantas coisas. Aqui eu faço isso porque vai ter comentários de pessoas falando tudo isso que eu falei. E aí eu já estou resumindo aqui, mas de fato o Sport volta para o G4, terceira colocação, está um ponto atrás do líder Novo Horizontino. Eu acho que o Novo Horizontino não tem força para ficar ali. E de fato o Sport vai brigar ali junto com o Vitória, com o Vila Nova e o Criciúma, inclusive, apesar do Criciúma ter perdido o jogo. Mas a rodada acabou sendo boa para o Sport. O Sport volta para o G4 e termina o primeiro turno em terceiro. Agora vai esperar aí também algumas contratações, tem que ter. Eu acho que o Eduardo hoje fez a pior. Eu acho que o gol Pronto, esqueci de falar do gol, né? Foi um gol bizarro do Sampaio, assim que o Sport estava dominando o jogo. O Sampaio não estava nem chegando na área do Sport. O Sport dá esse gol pro Sampaio por conta da displicência na marcação de Filipinho. Filipinho, velho, fez uma avenida ali, uma passarela para que o Pimentinha chegasse, passasse como quis ali por ele e dar o passe ali para trás. E no segundo tempo é que pegou mesmo o Filipinho de coco. E o Renan, que muita gente critica, o Renan foi um dos destaques do jogo, porque ele fez duas defesas difíceis ali que evitou o gol do Sampaio Corrêa de empate e quiçá de viradas, né? Eu até meio que falei, poxa, ele ficou ali caçando borboleta, mas tipo, o erro foi do Eduardo e do Filipinho inicialmente ali na questão da marcação, beleza? Dá tua opinião aí, mas o Sport venceu e aí, pra mim, precisa-se de contratações, mas aí essa vitória é uma vitória cirúrgica do Sport, sem dúvida, no campeonato, beleza? Abraço.